Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Oi, professor. Olá, bom dia. E aí, professor, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, lindos? Tranquilos? Beleza, beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ver, 15 pessoas. 4. Que é isso? Não, certo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Ludmila? Tranquilo? Tô bem, sim, e você? Tudo bom? Assim. Entendi. Ou, calma aí. Ok. Tá. Assim? Assim, ó. Seu áudio, senhor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. bom dia, bom dia. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver como é que tá meu cabelo. Meu cabelo tá bom. Isso aí, vamos lá. Ai, ai. E aí, Duda, já tá cansada, Duda? Tô não. Já tá cansada? Não, então, parece que vai fazer muito calor hoje, mas vamos tentar ver se resfria a cabeça um pouquinho, né? Isso aí, gente, vamos lá. Eu vou fazer a chamadinha agora no início. A gente... Ah, não esqueci, vou lançar as notas ainda da AV1 de História, viu, gente? Talvez hoje eu devo estar lançando todas as notas. Aí ficam atentos lá, tá? Eu não esqueci, não, é porque estou apertado, meio que apertado mesmo. Então vamos lá, oitavo B, começar pelo oitavo B. Deixa eu só ver que tem gente entrando. Deixa eu do 10. Amanda Lilian. Presente. Ana Clara, saiu. Ana Elisa. Presente. Ana Júlia Veloso. Presente. Beatriz. Beatriz entrou agora, né, Beatriz? Sim, professor. Isso. Cauã já vi aqui. Cauã está aqui. Presente. Cecília Moreira. Cecília. Cecília Pereira. Davi Luan. Presente. Enzo. Enzo. Esther Paula. Ah, o Enzo está aqui, ó. Enzo acabou de entrar. Enzo. Enzo, coloquei presença para você, tá? Esther Paula. Gabriel Carlos. Giovanni Lu. Gabriel Carlos está aí? Tô. Beleza, Gabriel Carlos. Giovanni Lucas. Giovanni Souza. Presente. Ô, professor, você me deu presença, professor? Te dei, eu vi você entrando. Obrigado. Nada. Guilherme Augusto. Heitor. Jéssica Silva. Júlia Vitória. Presente. Karine Vitória. Lara. Lara entrou agora, né, Lara? É, eu
Oi, tô aqui. Isso aí, bom dia, vi você entrando. Lavínia. Lucas. Ludmila está aí, né, Ludmila? Presente, estou presente, professor. Marcos Augusto. Maria Eduarda. Duda está aí, né? Presente. Duda levantou cansada hoje. Maria Fernanda Santos. Presente. Natália Evelyn. Presente. Samara Kênia. Sara Falcão. Stephanie Luiza. E Vitor Albert. Presente. Stephanie Luiza. Vitor Albert. Beleza. Alguém do oitavo B com dúvida na chamada, gente? Oitavo B. Eu, professor, eu tô. Ô, professor, você colocou presença para mim? Sim. Quem é você, bem? Stephanie. Stephanie, coloquei. Stephanie, coloquei, E tá? para mim, professor? Coloquei Tá também, bom, Ludmila. Mais alguém do oitavo B? Não, Você certo. colocou presença para Cecília Mafra, professor? Cecília Mafra, não. Ela está com problema no fone dela? Provavelmente, professor. Ela usa o computador e o celular. Tá. Ela usa o computador para assistir a aula e o celular com o microfone. Acho que dá um problema no celular. Tá joia, Calma, obrigado. Eu coloquei presença aqui. Mais alguém do oitavo B, meus queridos? Não? Então tá, vamos agora ao oitavo A. Oitavo A. Ana Alice. Presente. Ana Clara. Ana Clara Machado. Ana Júlia Bessa. Arthur. Presente, professor. Ana Júlia Bessa. Ana Júlia Bessa. Isso. Arthur Domingues. Presente. Bernardo Augusto. Bernardo Batista. Caio Luiz. Presente. Esther Moreira. Felipe. Presente. Giovana de Paula. Presente. Hugo Felipe. Presente. Isabelle Santana. Presente. Júlia Alves. Kennedy Lucas. Presente. Letícia Luize. Maria Clara Cabrini. Maria Eduarda da Silva Pires. Maria Eduarda Marques. Paulo. Presente. O oitavo A hoje tá. Professor, Oi. você colocou presente para Isabelle? Isabelle, deixa eu ver aqui. Isabelle, coloquei, tá? Coloquei presença. Tá bom. Eu coloquei falta, foi para Júlia Alves Ferreira. Porque Tá bom, meu obrigada. celular travou aqui, ó. Mas eu tô presente na aula. Tá joia, Júlia. Eu coloquei presença para você, eu te vi aqui, tá? Ok, obrigado. Pedro Henrique. Presente. Pedro Luiz. Presente. Rayane. Presente. Tainá. Vinícius Henrique. Wendy. João Vitor. João Eu tô Vitor. presente. Beleza. Alguém do oitavo A? Com dúvida? Oi, João João. Vitor. Beleza, coloquei presente. Presença. Alguém do oitavo A com dúvida? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui que eu estou achando que tem muita gente faltando no oitavo A hoje. Ana Clara Azevedo Oliveira. Ana Clara Machado Lopes.
Bernardo Augusto Gomes, Bernardo Batista, Esther Moreira, estou achando que o pessoal está faltando muito hoje, Letícia Luize, Maria Clara Cabrini, Maria Eduarda da Silva, Maria Eduarda Marques. Maria Eduarda Marques respondeu? Não, né? Tá falta. Tainá, não chegou ainda. Vinícius Henrique, Wendy, João Vitor está aí. Então, gente, vamos lá. Vamos dar sequência. Eu pedi que vocês resolvessem alguns exercícios na aula passada, desculpa, na página 238 e 239. Como eu falei, sem exercício não tem como aprender, né? Só que antes da gente resolver esses exercícios, eu quero pontuar a vocês um ponto importantíssimo desse capítulo. A gente está vendo agora a questão da maioridade, né? O que representou isso, né? Então, a questão de Dom Pedro II no trono do Brasil, o golpe da maioridade, né? O que seria esse golpe da maioridade? Olha o Heitor entrando aí. Ah, Heitor, fica tomando café até tarde aí, né? Bernardo Batista. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tomando café até tarde, né? Não, meu computador aqui travou. Eu estou vendo aí um pão doce aí em cima, um café com leite. Então, gente, olha só, Dom Pedro II no Brasil, então, o golpe da maioridade. Então, o que representou isso? Nesse capítulo, muito cuidado, porque é uma parte muito técnica também, igual eu venho falando com vocês, né? Você sai das regências do Brasil, agora vem uma questão, golpe da maioridade. Não, professor, quanto à Revolução, aí vem o quê? Vem a questão do parlamento numa bagunça, significa as avessas, vem a Tríplice Aliança, a gente vai aprender tudo isso hoje. O que é Tríplice Aliança? A gente vai ver, tá? Então é importantíssimo no embate de qualquer concurso de história. Então são pontos importantíssimos, como eu falei com vocês, muito cobrado no Enem. A palavra decoreba, ela dá até arrepio, mas são pontos que a gente não tem como esquecer, tá bom? Antes da gente ir para o livro e antes da gente corrigir as questões, eu quero destacar alguns itens para vocês no slide que eu preparei agora há pouco, tá? O golpe da maioridade, a gente não pode esquecer que foi diante dos obstáculos enfrentados pelo regente Araújo Lima, até já cobrei esse Araújo Lima na provinha anterior de vocês, né? Que surgiu no movimento liderado pelos progressistas que defendiam a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Então, quer dizer, essa questão de maioridade, de defender, de deixar, né, o seu filho como posto, é justamente o quê, gente? Para não perder a questão do poder mesmo, tá? Então, ó, maioridade vista como solução para os conflitos políticos. Lembrando que 500 e poucos anos atrás era praticamente uma verdadeira bagunça entre divisões políticas, entre escolhas de moderadores, disso ou daquilo. Então, um grupo surge totalmente eclodindo, né, nessa questão na parte do Brasil. Em julho de 1840, o imperador, com apenas 14 anos, foi declarado maior de idade. Então, para vocês verem, um adendo, né? Uma lei como poderio de poder aí, tá? Então, só para a gente contar a historinha, seria um resumo do que a gente está vendo agora. A maioridade. Dom Pedro II tinha acabado de se tornar imperador. Isso mudava alguma coisa? Né? Então, ó, os grandes proprietários, a gente não pode esquecer que nessa época havia grandes proprietários de terras, só um instantinho, latifundiários e os comerciantes continuavam mandando. A gente não pode esquecer isso, né? Diga, querido. Será que você pode voltar naquela página lá do golpe da maioridade para eu poder terminar de anotar só um pouquinho? Claro, volto sim. Deixa eu só terminar essa aqui, tá? Eu volto lá. O povo nordestino, olha só, gente, destacando como território, tá? Território brasileiro. Então, o povo nordestino, eles fizeram até uma marchinha na época, né? Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Então, imagina só, gente, conflitos dentro da questão do próprio Brasil.
Então, fervilhava de escolhas, tá? De poder, de avanços e tudo mais. Olha aí. Quem quiser, tira foto, gente. Quem quiser, tira foto, tá vendo? Professor, Oi. tem esse negócio no livro? Tem tudo no livro. Eu fiz um resuminho para a gente poder destacar alguns pontos, tá? Você sabe onde, tipo, a página que tá, mais ou menos? Vai iniciar na página 235, eu vou na página agora mesmo, ó, 235 e vai até 239, por aí. Beleza? É que eu estou dando uns destaques aí que é importante, né? Para concursos, para prova, agora VG2 já, que vai acontecer. Que dia que vai acontecer a VG2? Vocês sabem, gente? Dia 20, dia 6, dia 8 por aí. Eu estou sem o calendário aqui. Ok? Posso pular? Pode. Beleza? Aí isso aqui também, para vocês verem como é que era a questão tão forte nessa época, que fizeram até uma música, uma marchinha, né? Para o reizinho aí. Quando fala parlamentarismo às avessas, gente, vocês já sabem o que é parlamento, né? Então, parlamentarismo, onde se discutiam as coisas, né? Só que estava uma verdadeira bagunça, com tantas escolhas políticas, com tanto... vocês podem perceber que o tempo todo a gente está falando em conflitos de monarquia, independência, liberdade, mudança para o Brasil. Né? Até no início a nossa bandeira, como é que era lá embaixo. Né? Então, em 1847, foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarismo de governo. Isso nós já sabemos. Criado para diminuir o atrito entre facções da elite. Então, permitia um rodízio entre liberais e conservadores. A gente não pode esquecer, é notório, sabido, né, que com tantos agricultores, né, fazendeiros, a elite, gente, mandava e desmandava. A gente sabe disso. E a coligação com a monarquia era violenta. Então, a gente sabe que isso, nessa questão de classes, ela é avassaladora durante muitos e muito tempo no Brasil. A gente sabe disso, tá? Então, olha, no Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro, e depois era convocado a eleições parlamentares. Diga, meu querido. Eu vou trocar de aparelho, você pode aceitar de novo? Claro, posso sim, tá, João? Não tem problema não. Obrigado. Então, o Brasil, o imperador, nomeava o presidente primeiro-ministro. Tá vendo, gente, como é que a parte é muito técnica? Opa, vou nomear a Ludmila como primeira-ministra. Ludmila é minha amiga. Vou fazer ela ficar de olho no que está acontecendo. Então, era basicamente uma corrente das situações de poderio. Hoje, professor Stanley, é diferente? Claro que não. Hoje vira até uma questão de pão e circo, né, gente? É uma coisa até muito engraçada. Se quiser rir um pouquinho, é ligar nas propagandas políticas do que vem. Zé do gás, né? Vou tirar você da lã, não sei o quê. A coisa vira meio que circo. Só que na época a gente tem que entender que estavam documentando as coisas. Quando a gente falou, por exemplo, dos grupos políticos, né? Moderador e outro lá, o que acontece? As coisas estão documentando. Até então, tinham grupos políticos, esses grupos que lutavam pela melhoria, né? Pelas situações todas. Deixa eu só aceitar aqui, para a gente seguir. O cachorro latindo aí. Desliga o fonezinho. Olha só. Comigo, professor. Bom dia, bom dia. Quando eu falo do parlamentarismo às avessas, eu fiz para vocês aqui um relatóriozinho de que seria, tá, gente? Olha só, inclusive que até quem puder, depois se quiserem eu mando para vocês, a Ana, me passa depois, Ana, tá? Não precisa preocupar em copiar, não, me passa depois o e-mail novamente, que eu mando para vocês o slide, tá? Não tem problema não. Então, veja bem, olha só, eu fiz um mapa do que seria dessa época, como imperador moderador,
presidente do Conselho de Ministros, tá vendo? Primeiro-ministro, até falei, né? Vou colocar a Ludmilla como primeira-ministra para verificar. Aí são setinhas, né? Olha só, o imperador moderador, ele nomeia Conselho de Estado, Senado. Não, professor, que trem difícil, não estou entendendo nada. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu estou documentando as coisas no Brasil, entre grupos, Senado, imperador, tá, gente? As coisas estão acontecendo aqui agora. Até então não tinha nada disso, né? Aí, olha só, do imperador, do poder moderador, o que vem? Presidente do Conselho, do lado, gente, eleições, Câmara de Deputados, nós temos isso até hoje, olha só, Conselho de Ministros, Senado. Então, o Brasil está sendo montado aqui, tecnicamente, né? Isso é muito bacana. A gente ter leis, a gente ter normas nesse sentido de organização, pode-se dizer assim. Tá? Então, tá aí um mapinha que eu fiz para vocês, dentro desse sentido do que estava sendo criado, que estava sendo tecnicamente movimentado no Brasil. Ao ver assim, olhando, não é uma coisa muito difícil, mas não é só para a gente ter uma ideia como funcionava isso aqui. Olha as palavras eleições, né, como atual. Que mais? Senado, Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados nossa de Belo Horizonte, ela fica em um bairro Santa Teresa e Santa Efigênia. Ela fica nessa divisão ali. O metrô, quando você passa de metrô, você até vê a Câmara dos Deputados de Belo Horizonte. Tá? Então é muito atual. Tá? Só para a gente ter uma ideia dessa historinha técnica de como começou a criar-se grupos disso ou daquilo. Aí, para vocês terem uma ideia, só para a gente tentar entender como é importante a charge, tá, gente? Está até no livro, eu vou no livro de vocês agora mesmo, está na página 236, essa charge aí. Eu peguei essa fonte na internet, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que foi esse parlamento às avessas? Então, nós vamos comentar, tem uma parte lá, inclusive no Explore, que está assim, ó, identifique as figuras representadas nessa charge, depois explique a relação entre a ironia presente na imagem e o parlamento criado pelo Segundo Reinado. Então, a gente vai ver isso lá. Então, só para a gente ter uma ideia, como que naquela época já desenhava-se, já criava-se desenhos, um modo sarcástico do que acontecia, as coisas, tá? Assim como os nordestinos fizeram a música, uma piadinha para o menino, né? O Dom Pedro, nós temos essa charge aí da questão do parlamento na bagunça, no comando, tá? Está na página 236. Agora mesmo nós vamos lá. Só para dar um choque assim, para a gente ver uma charge de um homem com uma arma do lado, né? Correntes penduradas, tipo numa balança. Então, nós vamos ver lá o que significa isso aí, tá? Ô, Ana, não esqueça de mandar o e-mail da turminhas 8º A e 8º B, tá, gente? Eu vou mandar os slides para vocês. Uma outra Qual questão... Ana? Ana Elisa, ó, aqui, ó, Ana Elisa do 8º Beleza. B. Beleza? Manda para mim depois que eu vou mandar o slide para vocês bonitinho. Viu? E outra pessoa do 8º A, gente. Manda depois para mim. Eu não vou anotar agora aqui, não, para a gente perder tempo. Vocês me mandam no meu telefone, tá? Tríplice aliança. Tríplice. Opa, eu vou juntar com 2 alunos aqui. Eu vou juntar com 2 alunos do 8º. Vou pegar o aluno do 8º A e 8º B, a gente fazer uma tríplice para a nossa coordenadora pagar um lanche para a gente. Né? Vamos fazer uma tríplice. Só que, no caso, a tríplice aliança aqui era diferenciada. O que representava essa tríplice aliança? Né? Então, vamos ver. Ó, o Tratado da Tríplice Aliança foi a união entre Argentina... Deixa eu só chegar um pouquinho aqui para ficar bonitinho aqui, mais bonitinho. Isso aqui. Foi a união da Argentina, Império do Brasil e Uruguai. Nós temos a bandeira aí, ó, para lutar o quê? Contra o Paraguai. Professor, o que foi a Tríplice Aliança? Foi a união... Professor, Oi.
de geografia até comentou isso com a gente na aula, que os 3 países se uniram para lutar contra o Paraguai e foi uma matança geral dentro de lá. O Paraguai é hoje, pelo que a gente... Olha só, exatamente. Então você pega, então olha, que bom que o professor comentou isso com vocês já, né? Olha como é que as matérias estão se casando dentro desse conceito. Então vocês podem ver que Brasil já tem essa participação dentro do conceito de guerra aí também, né? A gente às vezes vê que o país foi passivo, é passivo, não. Nós tivemos várias situações, inclusive até como se diz, homenagens são feitas, inclusive aos pracinhas, tá? Que participaram da guerra, alguma coisa, mas isso a gente vai ver futuramente. Então, eu coloquei a bandeira para a gente ver o que é uma tríplice, né? Seria uma união para ficar contra um outro país. Coloquei do lado aqui para vocês, olha, o Tratado da Tríplice Aliança. No dia 1º de maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança contra o Paraguai. As forças militares da Tríplice Aliança eram, no início da guerra, francamente inferiores às do Paraguai, que contava com mais de 60 mil homens bem treinados em uma esquadra de 23 vapores e 5 navios apropriados à navegação fluvial. Sua artilharia possuía cerca de 400 canhões. Olha só, gente. Ludmila, pode perguntar, minha linda. Professor, você vê que triste, nessa guerra do Paraguai, lá no Paraguai só sobrou mulheres e crianças. O Brasil, a Argentina e o Uruguai judiaram muito o Paraguai. E olha que sim, o Paraguai não fez nada contra eles. Eles, do nada, começaram a fazer isso e iniciaram a guerra do Paraguai. Mas e a questão da ganância? É o que eu falo com vocês, né, gente? Sentido de poderio. É complicado nesse ponto. Diga, Ana Júlia, pode falar. Professor, eu ia perguntar por que eles se juntaram para ir contra o Paraguai. O que o Paraguai fez? Sim, mas no sentido de quê? No sentido de poderio, né? Sentido de, vou falar Maria vai com as outras, não, que seria até algo complicado, mas no sentido do que está ganhando, né? Do que está participando nesse sentido. Entendeu, Júlia? Ana? Entendi. Né? Então, vão, tipo, Maria vai com as outras aí, ó. Então, se você for analisar bem em termos de guerras do mundo, então tem essa questão. Brasil perder por menos na época ou não apropriar de alguma coisa, isso seria muito impróprio, tá? Então, aqui, ó, o Brasil achava-se despreparado, veja bem, para entrar em uma guerra. Apesar de sua imensidão territorial e densidade populacional, o Brasil tinha um exército mal organizado e muito pequeno. Tá vendo, Ana Júlia? E, na verdade, tal situação era reflexo da organização escravista da sociedade, que, marginalizando a população livre, não proprietária, dificultava a formação do exército, com senso de responsabilidade, disciplina e patriotismo. Se você for analisar, então, para que participar da guerra, Ana Júlia? Tá vendo? Para quê? Né? Para que dar essa margem de territórios ou ser melhor, se o Brasil estava despreparado? Tá vendo que tanto que controvérsia que tem? E aí a própria Ludmila falou, né? O que o Paraguai fez nesse sentido? Aí tem as guerras, tá vendo? As causas da Guerra do Paraguai. Talvez seja o fato que, gente, insatisfação da Inglaterra com o crescimento econômico do Paraguai, política de Solano Lopes, né? Expansionista de Solano Lopes, que levava as coisas tudo às avessas também. Que mais? O próximo alvo foi o Rio Grande do Sul, mas atingi-lo necessariamente, passar pelo, invadiu, tomou Corrientes, Provença. Aí está contando um pouquinho da Argentina. Diga, Cauã. Professor, se essa guerra não tivesse acontecido, o Paraguai teria sido um dos países mais poderosos do mundo nos dias de hoje ou não? Isso é muito relativo, Cauã, sabe? Eu lembro até que você me fez uma pergunta, professor, se não fosse Portugal, vir para o Brasil, seria outro país? Com certeza.
Tá? Então, assim, essa fragilidade. É igual, por exemplo, eu faço uma discussão com vocês. Por que o território africano ele foi tão castigado, né, gente? Aquele tamanhozão lá, quase o tamanho do Brasil ali. Por quê? Fácil, negociações, ganância. Você pode ver que a questão todo do continente africano, puxa vida, é muito castrado com guerras, com poderes, né? Você pega a questão, por exemplo, estou saindo do Brasil aqui, pulando aqui saindo do Paraguai, né? Pulando lá para o continente africano. Qual que é o grande problema africano? Simplesmente política e religião. Então é muito complicado nesse sentido. Eu falo que morando no Brasil, esse tempo da nossa história do Brasil, eu falo que quando eu falei com vocês que o Brasil estava totalmente despreparado, né, devido à grande escravidão, o Brasil, em vez de olhar para contextos mais dentro de sua terra, você viu lá, não tinha nem patriotismo com o Brasil. Por quê? Estava essa divisão ainda de monarquia e independência. E as pessoas participando da guerra. Aí você pergunta para mim, para quê? Né? Então, o envolvimento da época é algo que você pode falar, né? Como é hoje, quando se fala de pátria, se pega, igual eu comentei várias vezes com você pega o nosso hino nacional, cadê os africanos, cadê os negros, cadê os índios? Entendeu, gente? Então, essa história do 8º ano, quando se fala na primeira palavrinha de fevereiro, revolta, né? Não é deixar de olhar para trás. Por que o Brasilzão, tão gostoso, tão maravilhoso ainda, está machucado? Porque a gente não conhece a verdadeira história, a gente não valoriza isso aí. Né? Então, infelizmente, a gente deixa os governantes tomarem conta, né, da situação. E o que a Ludmila falou, o que o Paraguai fez? Né? Então, são situações de antipatia. Brasilzão, vão lá, vão participar também, você vai ficar fera, você vai ficar conhecido dentro do contexto da história, né? E aí eu falo com vocês, 500 e poucos anos de Brasil é muito pouco do que a gente, em relação à Europa, do que foi feito, né, gente, do que aconteceu, na verdade. Então, a gente fica triste por isso, por essas situações de valorização mesmo, porque não é diferente. Então, vamos lá, deixa eu mudar de slide. Você falou tudo. Não é? Então, assim, é complicado. O que mais... Sempre eu falo isso com vocês, gente, porque eu sou professor de história, a gente sabe como é que fica. O maior problema é a gente não reconhecer as nossas raízes. Se a gente voltar às nossas raízes, muita coisa ia mudar, tá? Vamos parar com esse negócio de deixar governante, vão arregaçar a manga da camisa, igual eu alerto muito vocês, né? Se você não for diferenciado hoje, meu amigo, você vai ficar para trás. Né? Então, isso é importante. Vamos gostar do nosso Brasil, esse momento, vamos sair do país, isso aqui não está com nada. Eu não sei, o que você fez pelo país? Né? Hoje é caótico, a gente está vivendo junto essa história aí, mas e o amanhã? Né? Veio a questão da pandemia, mas mundial, é complicado, gente, nesse sentido, que a gente tem que analisar isso ou aquilo. Né? Deixa eu pegar agora o slide do livro aqui, lembrando que eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Oi, linda, pode falar. Eu acho que essa guerra, um dos motivos dessa guerra ter acontecido era a inveja de Argentina, Uruguai e Brasil. Sim. Por causa do Paraguai, porque o Paraguai estava crescendo muito. Aí eu acho que o Brasil, a Argentina e o Uruguai ficaram intimidados com isso, aí eles resolveram fazer essa guerra para atrapalhar o Paraguai, porque eles viram que o Paraguai ia ser um bom país. Exatamente. Então, quer dizer, o que eu falei com vocês? Ganância, né, poderio e tudo mais. Quanto mais a gente faz a leitura, quanto mais a gente estuda, a gente tem um outro olhar sobre a situação. Né? É igual, por exemplo, por que a gente, dentro dessa questão do Brasil, a gente só lembra de ser patriota em Jogos Olímpicos? Por que não numa situação festiva dentro de uma escola? Eu lembro, gente, que eu, sendo da idade dos pais de vocês, eu estou falando de Brasilzão, tá? Da idade dos pais, né? Eu sou da idade dos pais de vocês. A gente cantava o hino da questão, né? Nos momentos cívicos. Hoje, até mesmo no colégio, eu já vi, outras escolas também, o hino está tocando, as pessoas estão
estão mexendo o braço, estão conversando, essa questão assim. Mas com certeza, Ludmila, foi isso mesmo. Ganância, foi status. Você vê, o Brasil estava despreparado, né? Então, para que participar da guerra? Né? Inveja, isso, aquilo. Então, é complicado. Lembrando que o território do Brasil é enorme. Olha quantas forças a gente podia ter dentro desse conceito, né, gente? De organização, de mudança. Então, olha lá. Veja bem, gente. Olha aqui, olha. Vocês estão vendo o livro aí? Está dando para ver? Eu tô conseguindo ver direitinho, professor. Está conseguindo ver o livro aí? Tô. Beleza. Olha só, gente. Olha que bacana. Na página 266, nós temos assim, ó. Identifique as figuras representadas nessa charge. Depois explica a relação entre a ironia presente na imagem e o parlamentarismo criado no segundo reinado. Olha só, quando eu falei com vocês, a figura central aqui, eu até fiz um rascunho aqui, olha. A figura central é o próprio imperador Dom Pedro II, tá? Ele representa o quê? A estrutura de sustentação do carrossel, né? Como se fosse um carrossel. Eu vi até também, eu vejo um lado também como se fosse balança, né? Medindo 2 pesos aqui, ó. Girando o carrossel, temos no caso, a personificação da diplomacia meio utilizada por Dom Pedro II para equilibrar as relações entre liberais e conservadores. Nós já estudamos a questão de liberais e conservadores, então grupos políticos aí, tá? É interessante notar que na charge a diplomacia que move o imperador e não o contrário. Então, a diplomacia que move o imperador. Olha como é importante grupos, olha como é importante a nossa força política, no bom sentido, começando a gostar do seu próprio país, né? Então, nos 2 cavalos, olha só, gente, nos 2 cavalos, temos justamente as figuras que representam o partido do conservador e o partido do liberal, tá? Professor, cita exemplos para mim de partidos do conservador hoje em dia. É como se fosse o PMDB, né? Crias que tem dessa época aí, tá? Então, a charge, o que ela ironiza, gente? O que ela mostra para a gente, essa charge, quando eu falo com vocês, que é importantíssimo na história? O jogo político, né, quando o imperador segura o conservador e o liberal, o jogo político do imperador, né? Em que os 2 partidos, o que eles fazem? Eles revezam o poder. Daí que tem a questão da figura do carrossel ou da balança. Aí você pega para mim, professor, o nosso presidente do Brasil, assim como o nosso prefeito, assim como isso, aquilo, por trás, gente, tem uma figura de comando, né? E praticamente eles não fazem nada sozinhos, isso é sabido entre vocês. Então, tem uma força violenta nesse sentido aí, tá?